Bom dia, povo de Deus. Se você já está conectado, dê o seu bom dia, a paz do Senhor. Chama a sua família, todo mundo e se reúna agora. Pega seu cafezinho para aqueles que tomam seu café. Pega a sua Bíblia e vamos aprender a palavra do Senhor. Hoje é um dia muito feliz. É um dia onde nós estamos nos consagrando para ver o mover de Deus sobre a nossa casa, sobre a nossa terra, sobre a nossa nação. Então que você esteja nesse espírito de contrição e com seu coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, para aprender da palavra do Senhor. Lembrando que nós temos estudado sobre como proteger o nosso lar dos ataques do inimigo. Quais são as estratégias que o Senhor tem nos dado? E obviamente que para aprender a proteger os nossos lares dos ataques do inimigo, nós precisamos conhecer o passo a passo. Como tudo começou, quais são as orientações de Deus para as nossas vidas, para o nosso casamento, para a criação dos filhos, o que é o casamento, como ele deve ser, foi o que nós vimos na semana passada. E hoje nós vamos ver quais são as bases desse casamento cristão. Semana passada nós vimos quais eram os princípios, monogâmico, indissolúvel. Esses são os princípios do casamento cristão. E hoje nós vamos ver quais são as bases desse casamento. É o que nós vamos ver hoje. Eu quero te convidar, se você está com o seu esposo, com a sua esposa, se não, convide para sentar com você. Se você é solteiro, mas esse assunto não me interessa. Interessa sim. Porque a Bíblia diz que nós somos sábios quando nós ouvimos os conselhos do Senhor. Então, tudo que a Bíblia nos ensina é para nos resguardar lá na frente. Que bom que você ainda é solteiro. Você ainda não escolheu, porque você pode fazer escolhas erradas se não for orientado pela palavra de Deus. Então, convide seus amigos, convide sua família, vamos sentar, faça suas anotações. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar, que posteriormente nós vamos estudar, nós vamos aprender, nós vamos tentar tirar as suas dúvidas. Pode comentar também. Então eu quero te convidar a fechar os seus olhos agora e convidar o Espírito Santo para te ensinar tudo que você precisa aprender, me ensinar o que eu preciso aprender, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. E é por meio dele que vem a revelação de Deus para as nossas vidas. Então vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós queremos te convidar para que conosco, Deus, o Senhor venha ser o nosso instrutor, o nosso orientador. Nos ensine a tua verdade, nos ensine as revelações que há na palavra do Senhor para as nossas vidas. Ó Espírito Santo de Deus, nós não somos nada, o Senhor é tudo. Neste momento, cada família que está se reunindo, cada família que está se organizando em torno da tua palavra, que tenha a revelação do Senhor, que tenha os ensinamentos do Senhor e que esses ensinamentos fixem, ó Deus, em nossos corações. Nós te agradecemos por cada pessoa que perto ou longe de outros países que até tem acompanhado, ó Deus, essas programações da tua igreja. Nós te agradecemos por essas pessoas e pedimos para que elas sejam abençoadas, para que elas sejam edificadas por meio da tua palavra, por meio de cada culto que a tua igreja tem realizado. Obrigada por cada vida que tem sido alcançada pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como nós, na semana passada, nós aprendemos, os princípios básicos do casamento, ele precisa ser monogâmico, heterossexual e indissolúvel. E hoje nós vamos ver as bases de um casamento cristão. Mas antes disso, eu já quero dar feliz aniversário para minha amiga Lana, que lá de Montanha nos acompanha. Ela ainda não entrou, mas daqui a pouco vai entrar. Eu já quero registrar todo o meu carinho e todo o meu amor por ela. As bases de um casamento cristão. Gênesis 2. Gênesis 2 é o nosso livro base, é por onde nós temos nos orientado para aprender dessa palavra. Gênesis 2, versículos 18 ao 24. Sua Bíblia está aí, já é no iniciozinho, como você já está acostumado. A nossa leitura base, Gênesis 2, 18 a 24. Amém? Depois o Senhor disse:
Não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Depois que o Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves, ele os levou ao homem para que pusesse nele nomes. E eles ficaram com o nome que o homem lhes deu. Ele pôs nomes nas aves e em todos os animais domésticos e selvagens. Mas para Adão não se achava uma ajudadora que fosse como a sua outra metade. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo enquanto ele dormia. Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Então o Senhor Deus fez com que o homem caísse no sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela, o Senhor formou uma mulher e a levou ao homem. Então o homem disse: agora sim, essa é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. E agora nós vamos lá para Mateus 19. Mateus 19, completando essa nossa leitura. Mateus 19, 9. A partir do versículo 5. Vou ler a partir do 4. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que disse: por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Ok. Então, nós temos aí a narrativa da criação e nós temos uma confirmação de Jesus acerca daquilo que Deus fez, que foi o casamento. Quando há decisão de casar, né, quando um jovem, uma jovem, um homem ou uma mulher resolvem se casar, automaticamente um novo sistema familiar nasce. Como que o novo sistema familiar nasce? Aquele rapaz que antes era filho, além de ser filho, se tornará esposo. Aquela moça que era filha, agora se tornará esposa, se tornará cunhada. E a mãe, que era só mãe, se tornará sogra, terá nora, o pai se tornará sogro. Então há uma nova criação. E aquela família, pai, mãe, irmãos, eles serão apenas a família de origem. Então, quando um homem ou mulher resolvem se casar, esse novo sistema familiar nasce e aí gera-se uma família de origem e aí inicia-se uma nova família. E esse novo contexto familiar que se inicia com um esposo e uma esposa inicialmente, gera-se muitos conflitos porque quais são os papéis que eu vou desenvolver ou quais papéis que eu terei que deixar de desenvolver? Se eu terei que deixar de desenvolver algum papel? Como que vai ser o meu relacionamento com meus pais? Como que será o meu relacionamento com minha esposa, com meu esposo? Como que isso vai ser a partir de um casamento? A Bíblia, ela é maravilhosa porque é a palavra de Deus e ela nos mostra tudo o que nós precisamos aprender e saber. Cada papel que nós precisamos desempenhar. Esses novos conflitos que são gerados são naturais, porque é uma coisa nova, não estamos acostumados com as novas funções que desenvolveremos a partir do casamento, mas nada que a palavra de Deus não nos oriente. Então, nós vamos ver que a primeira base de um casamento bem estruturado, a partir do momento que você decidiu se casar, ou que você é casado, mas ainda não conseguiu estabelecer essas bases dentro do seu casamento, é interessante nós aprendermos isso hoje. Então, vamos lá. A primeira base, ou a primeira orientação que nós precisamos ter para o nosso casamento é deixar. Jesus diz que lá no início Deus fez homem e mulher. E por tê-los feito assim,
o homem deixaria pai e mãe. É interessante que lá no início não tinha como deixar pai e mãe porque eles foram criados por Deus. Mas posteriormente, quando tiveram os filhos tiveram que adotar essa atitude de deixar pai e mãe. Agora, quando nós lemos na Bíblia, por isso o homem deixará pai e mãe. Esse deixar não é sinônimo de abandonar, tá? Um beijo para minha amiga Lana. Feliz aniversário, amiga. Lá de Montanha tem nos acompanhado, né? Então isso é para glorificar a Deus. Nós chamamos Eu Te Amo e oro para que o Senhor continue te tornando essa mulher maravilhosa, forte e generosa, que você ia abençoando seu casamento, que eu sei que aí do ladinho do seu esposo você está assistindo conosco, você e Luiz Paulo. Então, continuando. Quando a Bíblia fala sobre deixar, não é um sinônimo de abandonar. Agora eu casei, vou abandonar os meus pais, eu não tenho mais nada a ver com eles. Vou ter minha casa e vou deixá-los para lá. Não é abandonar, não é deixar no sinônimo de abandonar, de largar, de esquecer. Não, quando a Bíblia diz que por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe, nós vamos entender esse deixar em 3 aspectos. O primeiro aspecto é o deixar geográfico. O que é o deixar geográfico? Quando um homem e uma mulher decidem se casar, eles precisam ter o seu próprio canto. Eles precisam ter o seu próprio espaço. Há muitos casais que já entram no casamento com conflito porque negam essa primeira base. Vão morar dentro da casa dos pais. E vão morar muitas vezes porque não tem condições financeiras e tal, mas todo casal que quebra essa primeira base já enfrenta o conflito no início. Por quê, gente? Porque é impossível não haver interferência da família de origem. Seja da família de origem da mulher ou seja da família de origem do homem. Quando há uma decisão de casamento, é necessário também uma organização para que essa primeira base esteja bem estabelecida. Isso é fundamental, o deixar geográfico, você ter o seu canto para você iniciar uma nova vida com a sua nova família. A sua família de origem, ela vai ficar te dando a retaguarda, mas ela não deve ser o seu ponto de apoio, porque você vai começar uma nova família. E para isso você tem que deixar geograficamente os seus pais ou a sua família de origem para estabelecer a sua própria base. Segundo, o emocional, tá? O deixar geográfico, né? Deixar pai e mãe geograficamente, ter o seu próprio canto. Segundo, deixar emocionalmente. Como assim? Eu não vou mais amar os meus pais, eu vou renegá-los? Não. É você cortar as amarras emocionais. Existem vários contextos de relacionamentos familiares. Existem filhos que são extremamente apegados emocionalmente aos seus pais, que não conseguem dar um passo sem que os pais o dirijam. Enquanto se é solteiro, é fundamental que seja assim. Mas uma vez que se casa, você vai ter que começar a caminhar com as suas próprias pernas. E nesse caso, você e sua esposa deverão caminhar juntos emocionalmente nas decisões que vocês tomarão a partir do casamento. Os conselhos dos pais serão sempre bem-vindos, porque a Bíblia diz que conselho, quando ele chega na hora certa, ele é muito bom, ele nos orienta, mas só deve orientar. Orientar e vocês deverão pesar o que vai servir e o que não vai servir para aquele momento que você e seu cônjuge estão vivendo. Cortar as amarras emocionais é não depender mais emocionalmente dos seus pais ou da sua família de origem. E por fim, o deixar financeiro. Poder sustentar a sua própria família. Há uma romantização do casamento nesse aspecto. Porque, amados, quando nós decidimos enfrentar ou desempenhar um novo papel que nós começamos a desenvolver a partir do casamento, nós precisamos ter essa maturidade
E esse planejamento. Eu preciso ter um lugar para eu morar, eu preciso me preparar emocionalmente para deixar os meus pais e financeiramente de poder sustentar a minha nova família. Por que me preparar financeiramente? Porque há muitos filhos que dependem todo o tempo dos seus pais financeiramente. Ou às vezes no casamento, alguns que têm uma situação financeira melhor enquanto moram com seus pais e talvez quando entram no casamento, entram numa situação financeira mais simples, né? Com menos recursos. E aí acha que pode, pelo fato de ter menos recursos, vai poder recorrer aos pais sempre que precisar. Para aqueles casais que ainda têm vivido assim, presta atenção. Há uma quebra aqui. O seu casamento não está solidificado. Porque se você todo o tempo recorre aos seus pais financeiramente, está errado. Você precisa, junto com o seu cônjuge, estabelecer essa independência financeira. Essa é a base do casamento. Vocês precisam aprender a viver com aquilo que vocês têm, buscar recursos, trabalhar mais, enfim, pedir orientação de Deus para que os recursos sejam aumentados. Há muitos casais que estão vivendo em conflitos, por quê? Às vezes a esposa quer algo e naquele momento o esposo não pode dar, o que ela faz? Recorre ao pai, recorre à mãe, e aquilo que ela queria de repente aparece em casa e é um transtorno, porque isso causa mal-estar no marido, porque ele se sente incapaz de sustentar aquela família. Ou vice-versa, isso pode causar mal-estar na esposa. Então, prestem atenção para aqueles que estão pretendendo desempenhar esse novo papel. Antes de deixar pai e mãe, vê se vocês têm condições de terem um cantinho de vocês, estarem emocionalmente desligados e financeiramente também. E se você, casal, ainda não conseguiu geograficamente deixar o seu pai e a sua mãe, ainda mora dentro da casa dos pais, isso tem trazido prejuízos para o seu casamento. Pode comentar se isso traz ou não prejuízo para o seu casamento, porque eu acredito que traz. Emocionalmente e financeiramente, comece a se organizar para que o seu casamento comece a ser solidificado a partir dessa primeira base. Em relação a deixar pai e mãe, como eu disse lá no início, não é você abandonar o seu pai e a sua mãe. Não é você esquecê-los. Não é você deixar de jantar ou de visitá-los. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de você ter o seu canto, a sua independência financeira e emocional. A partir do momento que você se casa, se você já é casado ou se você pretende se casar, o que você vai dever aos seus pais a partir desse momento? A honra e o amor, porque são mandamentos bíblicos. Filhos, honre o seu pai e a sua mãe. Isso é agradável ao Senhor. Então, quando se é solteiro, se você está dentro da casa dos seus pais ou se é solteiro, presta atenção. A maioridade, ela não te desobriga da obediência, porque esse é princípio bíblico. Quando você é solteiro, você está debaixo da autoridade dos seus pais. Eu tenho 30 anos, estou solteiro, sou independente financeiro, mas você ainda está debaixo da autoridade dos seus pais. Então você deve obediência, você deve desobediência. A partir do momento que você se casa, o que você vai dever aos seus pais? Honra e amor, porque o princípio da honra não é quebrado pelo próprio Deus. Filhos, honrem os seus pais. Esse é mandamento, e mandamento não muda. Então vamos lá? Primeira base é deixar. Então quando você se casa, há uma nova escala de prioridades na sua vida. Deus, cônjuge, filhos e aí sucessivamente. Mas esses três devem ocupar o primeiro lugar. Deus, os seus cônjuges, respectivamente, e seus filhos. O seu cônjuge e os seus filhos. Por que nós não podemos inverter essa escala de prioridade? Nós vamos ver mais lá na frente. O filho não vem antes da esposa. O filho não vem antes do esposo. Mais pra frente nós vamos entender
qual é a razão dessa escala de prioridade ser assim. Segundo, nós precisamos nos comprometer. Primeiro, eu vou deixar pai e mãe. Deixar pai e mãe. Mateus, a gente vai deixar as nossas Bíblias abertas em Mateus e em Gênesis, tá bom? Mateus, versículo 5, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mateus, foi o que nós acabamos de ler, agora Gênesis. Gênesis 2, 23. Então o homem disse, agora sim, esta é carne da minha carne e ossos dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Vai lá em Malaquias agora. Malaquias capítulo 2. Malaquias capítulo 2. Versículo 14. 14 e 15, tá? São versículos que nós lemos na semana passada e leremos agora também dentro desse contexto. Malaquias 2, 14 e 15. Antes de Mateus. Vamos lá. E cada um de vocês pergunta, por quê? É porque Deus sabe que você tem sido infiel à sua esposa, a mulher com quem casou quando era moço. Ela era sua companheira, mas você quebrou a promessa que fez na presença de Deus, de que seria fiel a ela. Não é verdade que Deus criou um único ser feito de carne e de espírito? E o que é que Deus quer deles? Que tenham filhos, que sejam dedicados a Deus. Portanto, tenham cuidado para que nenhum de vocês seja infiel à sua mulher. E aí, como eu disse a semana passada, nós vamos colocar infiel à sua mulher ou infiel ao seu marido. Bom, primeira base é deixar, a segunda base é se comprometer. Por que se comprometer? Os versículos que nós lemos, a Bíblia diz, o homem deixaria pai e mãe e unir-se à sua esposa. Deus fez o homem e a mulher e quando Adão viu a mulher, falou, olha, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E lá em Malaquias, Deus diz, por que você foi infiel à promessa que você fez diante do meu altar, da minha presença? A partir do momento que você deixa o seu pai e a sua mãe, você se compromete com o seu parceiro, com a sua parceira, com o seu cônjuge. Então, a segunda base do casamento é o comprometimento. É muito interessante essa questão do comprometimento, porque antes de você se comprometer com ele ou com ela, você se compromete com Deus. Há uma promessa feita diante da presença do Senhor. Foi Deus quem criou o casamento e Adão, quando ele viu Eva, naquele momento, ele entendeu que aquela mulher seria sua para sempre. Ele se comprometeu com aquela pessoa que Deus havia feito. Que Deus havia criado e que Deus havia entregado a ele. Não é diferente conosco. Quando nos casamos, nós nos comprometemos com aquela pessoa que Deus nos entrega. Hoje tem a questão do contrato. Eu acho muito interessante que há muitas pessoas que fazem contratos nupciais. Nada contra, respeitamos as escolhas de cada um. Mas a diferença de um contrato para um casamento feito no altar do Senhor é que no casamento você faz uma aliança. Um contrato, ele pode ser quebrado a qualquer hora. Um contrato, ele pode ser desfeito a qualquer hora. Um contrato, ele pode cessar a qualquer hora. Mas uma aliança feita no altar do Senhor, ela não deve cessar nunca, porque ela foi feita diante da presença de Deus. Fidelidade, comprometimento. É isso que a palavra de Deus nos chama a atenção. É você estar num relacionamento exclusivo.
É você ter a segurança de que aquela pessoa que está ao seu lado é só sua. E você é só dela. Como o livro de Cantares diz, eu sou do meu amado e ele é meu. Isso é comprometimento. É você naquele momento ter a certeza de que você não será de mais ninguém. Porque você está se comprometendo diante de Deus em ser somente daquela pessoa. E ele também, diante de Deus, se compromete em ser somente seu, ou ela somente sua. E é um comprometimento aí de sentimento, de corpo e de espírito. Os seus olhos agora se voltarão apenas para ele ou para ela, para o seu cônjuge. Os seus ouvidos serão apenas dele. As palavras doces que entrarão no seu coração virão apenas do seu cônjuge. O comprometimento, gente, é a segunda base. Porque se não houver aliança, se não houver esse comprometimento, se não houver essa segurança de que aquela pessoa, aquele cônjuge é somente seu e você é somente dele, facilmente a infidelidade entra. Porque se você não está comprometido com a pessoa que está do seu lado, se aparece alguém mais interessante, você olha. Se aparece alguém que diz palavras mais bonitas, você escuta. Se aparece um corpo mais bonito, você começa a olhar com desejo, porque você não está comprometido com aquela pessoa que Deus entregou para você. Então, um casamento que antes de qualquer coisa não tenha comprometimento, é um casamento falido ao fracasso. Porque qualquer um que aparecer mais interessante do que aquela pessoa que Deus colocou do seu lado, você vai olhar e você vai desejar. Lá, o livro de Hebreus, abra comigo, por favor, Hebreus capítulo 13. Hebreus, lá no finalzinho, capítulo 13, versículo 4. Interessante que o título desse capítulo é Como Agradar a Deus. E ele vai dando algumas instruções de como agradar a Deus. E dentro dessas instruções há uma instrução para o casamento agradável a Deus. Que o casamento, Hebreus capítulo 13, versículo 4. Que o casamento seja respeitado por todos. E que os maridos e as esposas sejam fiéis uns aos outros. E que maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro, sejam comprometidos um ao outro, porque Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. O adultério não é somente um ato físico. A Bíblia diz, o próprio Jesus nos diz que aquele que olha para uma mulher com um olhar de desejo já comete adultério. Porque tudo acontece a partir do nosso coração, a partir da nossa mente. Então, se você já começa a pensar, a desejar o outro, você já está sendo infiel. Que o casamento seja respeitado por todos e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então, a primeira coisa, é preciso deixar, geograficamente, emocionalmente, financeiramente. É preciso se comprometer diante de Deus, de que aquela pessoa será sua e você será dela até a eternidade, até que a morte os separe. Isso é bíblico, é ser fiel, é não cometer o adultério com os olhos, com os ouvidos e nem com o desejo, né? E nem com o ato físico. Hoje, com a questão da internet, muitas das partes dos adultérios, eles acontecem virtuais, né? Homens que se relacionam virtualmente com mulheres e assim vice-versa. Mulheres que também estão se relacionando virtualmente com homens. Mas eu ainda não fui para a cama com ele, eu ainda não me encontrei com ele. É adultério do mesmo jeito, porque o seu coração, a sua mente, o seu desejo já está comprometido com aquela outra pessoa. Quando você utiliza as suas redes sociais, quando você utiliza o seu WhatsApp para se relacionar com outras mulheres ou com outros homens, você já está quebrando esse princípio do comprometimento. Você está quebrando a aliança.
E a aliança não se quebra. Se você quebra a aliança, você atrai consequências terríveis para a sua vida, como a própria nós já falamos aqui, inclusive o divórcio. Além de que Deus julgará os imorais e os que cometem adultério. Então é necessário se comprometer. É um relacionamento exclusivo entre um homem e uma mulher. E o terceiro é a unidade. Unidade. O que é unidade, gente? O que não pode ser dividido, o que é homogêneo. Antes era ele e eu, agora somos nós. Isso é unidade. Mas, Marielle, quando você fala de unidade, dá a sensação de que eu vou deixar de ser quem eu sou. Eu vou perder a minha personalidade. Se eu sou Marielle, de repente eu vou ser quem? Tem muito disso na internet, quando esses casais famosos começam a namorar, e eles têm uma nomenclatura de shippar. Eu shippo determinado casal. E quando esses casais começam a namorar, aos fãs, as pessoas que são fãs desses casais, eles pegam os nomes desses casais e formam um nome só. Por exemplo, quando Bruna Marquezine namorava Neymar, tinha Brumar, que era uma coisa só. Mas, amados, quando nós falamos de unidade, nós não estamos falando de você deixar quem você é. Você não precisa deixar de ser quem você é. Se você é essa pessoa, você continuará sendo essa pessoa extrovertida, alegre. Mas o que é unidade, então? Se eu não vou perder a minha personalidade, o que é a unidade? Voltando lá em Mateus, a Bíblia diz que de modo que... Mateus 6, tá? Eu estou lendo agora Mateus 19, versículo 6, que é o nosso texto base. 19:6 diz assim: de modo que não são mais dois, porém uma só carne. Não são mais dois, porém uma só carne. E Adão, lá no Jardim do Éden, quando recebeu Eva, falou: olha, essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir à sua mulher, os dois se tornam uma só pessoa. Não pode ser dividido, é homogêneo. O casamento, ele proporciona essa unidade. Essa unidade só pode acontecer dentro do casamento. Por quê? Porque é algo divino. É algo que o próprio Deus, ele realiza entre um homem e uma mulher. E essa unidade, ela acontece em 3 esferas: espiritual, emocional e física. Unidade espiritual, unidade emocional e unidade física. É muito interessante nós entendermos a questão dessa unidade espiritual. O que é a unidade espiritual? Quando o homem se junta a uma mulher, naquele momento os dois se tornam um espiritualmente. Os dois se tornam uma pessoa diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quando o homem e uma mulher não estão de acordo, as orações nem chegam até os céus. Se eles não estiverem de acordo, as orações não chegam até Deus. Um reino dividido não pode. Um reino dividido, ele facilmente ele é atacado e ele é atingido e ele é desfeito. Mas quando o reino é um só, não pode ser dividido e facilmente ele se mantém firme contra os ataques do inimigo. Então o casamento, a base do casamento é essa unidade que é proporcionada pelo próprio Deus. É algo que não pode ser dividido. É por isso que não cabe uma terceira ou uma quarta pessoa. Essa unidade acontece na esfera espiritual. Olha o que Jesus diz lá em João 17. João 17, versículo 22. João 17, 22, quando Jesus ele está orando, trazendo algumas orientações para os discípulos. João 17, 22. Jesus fala algo que nos ensina muito. João 17, 22 diz assim: e eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um como nós o somos.
Essa unidade espiritual que Jesus fala que há entre Ele, o Pai e o Espírito, ele nos traz esse exemplo de unidade espiritual. Ele fala que também haverá a mesma unidade espiritual, também dentro do casamento, para que eles sejam um. O próprio exemplo dessa unidade espiritual é o próprio Jesus, o Pai e o Espírito. Quando nós nos unimos em matrimônio, nós nos tornamos um. Não perdemos a nossa identidade, mas naquele momento nós deixamos de ser ele e ela e nos tornamos nós em Deus. Nós em Deus. Efésios 5:31. Efésios 5:31. Eu também abro junto com os irmãos. Diz assim, ó. Como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. O momento dessa unidade é quando o outro se torna tão importante para nós como nós mesmos somos. Quando você passa a olhar para o outro como você olharia para si mesmo. E aquele outro passa a ser extensão de você, dos seus sonhos, do seu desejo, da sua necessidade de fazer o seu melhor. E assim vice-versa. Essa unidade espiritual é exemplificada assim como o relacionamento de Cristo e a igreja. Cristo e a igreja são um. O homem e a mulher também são um. É indivisível, é homogêneo, é uma coisa só. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Acontece essa unidade espiritual e acontece também a unidade emocional. Homens e mulheres são muito diferentes emocionalmente uns dos outros. Mas olha o que a Bíblia nos diz sobre essa unidade emocional. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais frágil e que por isso deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Olha que interessante quando Pedro orienta os esposos a olharem para a mulher como o sexo mais frágil. E aí alguns até falam, sexo frágil aqui não, somos sim. Somos o sexo mais frágil com aspecto emocionalmente. Somos mais frágeis, mais vulneráveis. E a Bíblia fala que o homem deve olhar para a esposa ou para a mulher como o sexo mais frágil e tratá-la com respeito. Não falar, você é uma tola, você é muito boba, você é infantil. Não. A Bíblia ela fala que essa unidade emocional, ela deve existir dentro do casamento a ponto de um homem olhar para a mulher com respeito. Ainda que ela vulneravelmente seja mais frágil, ainda que emocionalmente ela seja mais frágil, ela deve ser tratada com respeito nas suas fragilidades, nas características que são próprias da mulher, que são próprias do sexo feminino. O respeito, você saber lidar com o emocional do seu cônjuge. Se o seu parceiro, ele é diferente emocionalmente de você, essa palavra também serve para você. Respeite-o na sua individualidade, no seu emocional e trate-o com respeito também, porque vocês são um só diante de Deus. A Bíblia diz que quando há esse respeito, nada atrapalha as orações. Mas se não há esse respeito de vocês se perceberem como um só, porque o respeito é isso, você olha a pessoa como você gostaria de ser olhada. Isso é a unidade. Você olhar para o seu marido e naquele momento você pensar como eu gostaria de ser tratado nesse instante. Você olha para ele como se ele fosse você, o tratamento que você gostaria de receber emocionalmente naquele instante.
Então, há muitos casais que são fragilizados na área emocional porque um não consegue olhar para o outro com respeito. Um não respeita as emoções do outro. Um acha que naquele momento, aquele sofrimento, aquele tipo de comportamento é fútil, é chilique. Só que a Bíblia diz que é necessário esse respeito, é necessária essa unidade para que as orações não sejam interrompidas. Olha como Deus valoriza essa unidade entre homem e mulher. Então não ache que você tratando a sua esposa com indiferença ou tratando o seu esposo com indiferença nessa área emocional, isso não tem nada diante de Deus. Tem sim. Porque você não está respeitando e não está tratando como uma parte sua, porque ele é uma parte sua. Os dois se tornam um em Deus, não se divide. A sua personalidade é a mesma, por isso que cada um sente diferente, por isso que cada um se manifesta diferente. E essa manifestação de diferença é que traz a unidade, porque você vai respeitá-lo como gostaria de ser respeitado ou respeitada. Então, escute bem o que a palavra de Deus está dizendo. O respeito é fundamental para homem e para mulher, para que as suas orações não sejam interrompidas. Essa unidade emocional é fundamental. E por fim, a unidade física. Mateus, que é o nosso texto base, diz que os dois, o homem se une à sua mulher, Mateus 19, 5 e 6, Jesus ele fala que essa unidade, por isso o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Acontece também a unidade espiritual, a unidade emocional e a unidade física. E os dois vão se tornando uma só carne. Interessante que Jesus, esse verbo aqui que Jesus utiliza dentro da língua portuguesa, nós falamos que é um verbo que está no gerúndio. É uma ação contínua, se tornando uma só carne. É algo que acontece constantemente, é uma ação que não tem fim. É por isso que quanto mais você se envolve espiritual, emocional e fisicamente com o seu cônjuge, mais você o entende. Agora, muito cuidado, porque há muito envolvimento, há muita unidade na área física e há pouca unidade na área emocional. Há pouca unidade na área espiritual. Então, é muito cuidado. Nós que somos casados, precisamos ser completos nessa unidade. Espiritual, física e emocional. Precisamos ser um, precisamos não ser dividido. Quando nós estamos vulneráveis, automaticamente uma terceira situação pode dividir esse homem e essa mulher. Embora a Bíblia diz que aquilo que Deus ajuntou não separe o homem. Então essa unidade ela tem que acontecer nessas três esferas. Espiritual e nessa ordem. Espiritual, emocional e física. Não podemos deixar brecha, deixar espaço em nenhuma dessas três áreas. O marido e a mulher vão se tornando um em Deus à medida que vão se relacionando nessas três esferas. E por fim, nós temos que ter intimidade. Oi, Marielle, mas intimidade e unidade não é a mesma coisa? O que é uma coisa e o que é outra? Então, deixa eu só recapitular. Primeiro, é necessário deixar pai e a mãe, geograficamente, o emocional e deixar também o financeiro. Precisamos nos comprometer com aquela pessoa que está do nosso lado, saber que a aliança que nós fizemos foi diante de Deus e a aliança não se quebra. Contrato sim. Contrato você pode quebrar, mas a aliança não se quebra. É uma aliança feita em Deus, é algo exclusivo. A unidade que tem que acontecer nessas três áreas, espiritual, emocional e física, é algo que não pode ser dividido, por isso que é feito em Deus e só Deus pode fazer. Por isso que nós temos o exemplo de Jesus e a igreja e da Trindade, e os dois vão nessa constante de se tornarem um, são constantes. E por fim,
a intimidade. E aí eu estava falando com vocês, intimidade e unidade não é a mesma coisa, né? Eu fiquei pensando e preparando esse estudo, mas ser um e ser íntimo seria a mesma coisa? Mas, porque as palavras elas têm significados muito profundos quando nós vamos ver o significado, a etimologia daquela palavra. E aí a gente vai ver o quê? Que intimidade, diferente de unidade. Unidade é aquilo que não pode ser dividido, é homogêneo. A intimidade é algo íntimo, secreto, espaço de privacidade que deve ser protegido e defendido. Olha que interessante. Unidade e privacidade são duas coisas diferentes. A privacidade é algo que deve ser protegido, que deve ser defendido. É o secreto. É aquilo que acontece entre você e o seu cônjuge que não deve ser dividido com ninguém. Que ninguém deve participar e você deve proteger a todo custo a sua intimidade. E também é muito interessante que Deus, ele, o tempo inteiro, quando ele ensina-nos acerca do casamento, ele vai nos mostrando que o casamento não é algo apenas físico. Para aqueles que querem casar apenas para o sexo, né? É muito interessante que o pastor Cláudio Duarte, ele fala muito sobre isso. Vou casar para fazer sexo todos os dias. A Bíblia e o casamento é algo muito mais profundo, é um mistério profundo de Deus, que não é só sexo, não é uma unidade apenas física. Então não é o sexo que vai acontecer todos os dias, é muito mais. E a privacidade também não diz respeito apenas ao sexo, ao ato conjugal, dentro do casamento. A privacidade, como eu estava falando, e o casamento, ele é algo que ele é muito mais amplo. Ele vem a esfera espiritual, a esfera emocional, a esfera física. Ela acontece em todas as partes nossa. Por que em todas as partes nossa? Porque o homem é espírito, alma e físico, ou corpo. Espírito, alma e corpo. Espírito, então essa privacidade espiritual, emocional, a alma, que é onde residem os nossos sentimentos, e físico, o corpo. Nós somos uma tricotomia, nós somos três partes. E o casamento, ele deve envolver essas três partes do nosso ser. Por isso que todas essas bênçãos espirituais, elas são geradas dentro do casamento. Os prazeres, a satisfação, o crescimento. Por isso que Deus abomina o sexo antes do casamento, porque você não pode experimentar essa tricotomia transando hoje com um, transando hoje com o outro. Namora um aqui, de repente você entrega o seu corpo para ele. Namora outro ali, de repente você entrega o seu corpo para ele. E partes de você vão ficando em cada pessoa diferente. E você nunca consegue experimentar essa unidade que é liberada para o casamento. Então aqui é uma fala para os solteiros. Guarde o seu espírito, a sua alma e o seu corpo, para que você experimente tudo aquilo que Deus pode trazer para você dentro de um leito sem mácula, dentro de um matrimônio santificado pelo Senhor. Mariana, mas eu já passei por todas essas fases. E agora? Tá solteiro? Santifica o seu corpo, porque quem nos santifica é Deus. Quem nos santifica é Deus. Então, guarde a sua intimidade, o seu secreto, o seu espaço de privacidade. Proteja-o e defende. Então, essa intimidade, como eu estava falando, ela acontece em três esferas também. Primeiro, esfera emocional, esfera espiritual. Sempre começa pelo espírito, gente. Sempre começa pelo espírito. Se nós estamos nos apegando a alguém fisicamente, nós estamos invertendo as ordens. Nós estamos invertendo. E se eu me envolvo fisicamente, depois a minha alma e depois o meu espírito, o fracasso é muito grande. Então, a minha intimidade como casal, ela tem que ser preservada. E a primeira esfera é espiritual. Isso começa no namoro, tá?
Se você quer um casamento bem-sucedido, você deve começar essa intimidade espiritual no namoro, que é uma vida devocional a dois. Mateus, capítulo 18, versículo 21. Mateus 18, 21, diz assim. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. E aqui Jesus fala a questão da unidade. Mas aqui eu quero trazer para o casal, a vida devocional do casal. Você pode ter a sua vida, você ter a sua vida com Deus, ele ter a sua vida com Deus. Mas é necessário essa vida de intimidade espiritual entre o casal. O casal precisa desenvolver o hábito de ter uma vida cristã juntos, uma vida de igreja junto. Você sentar com o seu cônjuge, orar com o seu cônjuge, abrir o seu coração para o seu cônjuge, trazer as suas angústias para o seu cônjuge, ele orar por você e você orar por ele, porque o Senhor se faz presente nessa devocional, onde estiverem 2 ou 3. E no caso, você, se você ainda não tem filhos, né? Então você e seu cônjuge precisam ter essa vida devocional. Precisam sentar, lerem a Bíblia juntos, aprenderem juntos sobre a palavra de Deus, orarem juntos. É muito interessante quando eu falo que essa questão deve ser iniciada no namoro. Por quê? Porque há muitos casais que não desenvolvem essa vida devocional juntos. Há muitos casais que se desnudam seu corpo, mas não desnudam a sua alma. Tem vergonha de estarem juntos com o outro. E não é assim. Tem um momento do sexo que muitos brigam para que tenha, brigue e defenda e proteja o seu momento de devocional com seu cônjuge. Segundo, a intimidade, ela precisa ser emocional também. Além de você ter essa intimidade espiritual, você precisa ter essa intimidade emocional. O que é essa intimidade emocional? É a capacidade de você derramar a sua alma. É a capacidade de você abrir o seu coração. Essa questão de nós abrirmos o nosso coração para o nosso cônjuge é muito fundamental, porque há muitos que não têm no marido, que não têm na esposa um melhor amigo ou uma melhor amiga. Há muitos que falam que não têm condições de contar para o esposo, contar para o cônjuge aquilo que está acontecendo consigo. Consegue no momento de briga descarregar tudo, mas não consegue no momento de paz abrir o seu coração, abrir a sua alma. Essa intimidade emocional, essa transparência dentro do casamento é fundamental. O seu cônjuge precisa olhar para você e perceber que há alguma coisa errada e você precisa ter a confiança de abrir o seu coração para ele dizer sim, eu estou incomodada, eu estou chateada, eu estou triste, eu não estou bem, eu estou de TPM, no caso das mulheres. Nós mulheres temos muito isso de, não é nada não, né? Nós temos muito essa questão de às vezes o esposo perguntar o que é? E aí nós respondemos, não é nada não. Nós não podemos falar assim. Essa intimidade emocional deve ser um exercício constante nas nossas vidas. Lembra-se do tornando. Se você tem dificuldade de abrir a sua alma, de abrir o seu coração, comece hoje. A Bíblia diz lá em Provérbios 18, 21, que o que você diz pode salvar ou destruir uma vida. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Talvez o seu casamento está morrendo aos poucos porque você não está tendo essa intimidade emocional com o seu parceiro. Talvez à noite você vira para o canto e pense, nossa, como eu gostaria que ele percebesse o quanto eu estou triste. E o marido, nossa, como eu gostaria que ela percebesse o quanto eu estou preocupado. E aí cada um vira para um lado, vira para o outro e ninguém se percebe. Eu quero te convidar a começar a desenvolver essa intimidade emocional com o seu cônjuge. Tem gente que já tem essa dificuldade de se abrir
né, de mostrar a sua alma, de mostrar o seu coração. Alguns que falam assim, mas fulano mudou depois que casou. Né? Às vezes é porque naquele momento ele está tendo atitudes que você não esperava que ele tivesse. E aí você fica surpreendido. E na primeira crítica que você faz, você o fecha. Mas se no momento que ele abrir o seu coração, até para expor os defeitos, olha, eu sou assim, olha, eu estou com essa dificuldade, olha, eu olho dessa maneira. E você não olhar o seu cônjuge com um olhar de julgamento, olha a intimidade, com um olhar de julgamento, mas olhar o seu cônjuge que naquele momento abre o seu coração, é transparente para você. Você olhar com um olhar de misericórdia, você vai ser na vida dele aquela pessoa que vai abençoá-lo. Sim, porque nós devemos ser bênção na vida um do outro. Então, quando o seu cônjuge estiver sendo transparente nos sentimentos, não é para você julgar, lembra do respeito. Não é para você julgá-lo, não é para você criticá-lo. É para você estender as mãos. Muitos casais estão distantes emocionalmente justamente por causa do julgamento que um faz com o outro. Então vamos desenvolver, vamos nos tornando dia após dia íntimos emocionalmente. Não é para você proteger o seu coração de abrir-se para o seu companheiro. E outra coisa, nós temos os nossos amigos, temos pessoas que são íntimas, que nós amamos, que nós abrimos o nosso coração. Mas mais do que os seus amigos, torne o seu cônjuge o seu melhor amigo, o seu melhor companheiro, a sua melhor companheira. Há pessoas que são capazes de chegar num lugar e abrir o seu coração para os seus amigos, para as suas amigas, no chá, mas é incapaz de ser transparente, de ter intimidade emocional com aquela pessoa que você se comprometeu lá no início. E por fim, a intimidade física, que também é muito importante no casamento. Há muitos casais que estão tendo muita intimidade física, mas pouca intimidade ou nenhuma intimidade emocional e espiritual. São muito bons de cama um com o outro, mas são péssimos para mostrarem os seus sentimentos. São péssimos para terem intimidade na vida espiritual um do outro. São bons de cama, mas são péssimos como intercessores um pelo outro. São péssimos como ouvintes. Mas a intimidade física também é fundamental, tá, gente? Um não descarta o outro, presta atenção. O que eu estou falando? Você não pode ser só bom de cama. Você não pode ser só bom ouvinte. Você não pode ser só bom na oração. Nós precisamos ser bons nos três. Um não pode falhar. Os três precisam andar ali, ó. É uma coisa só. Então, essa intimidade física tem que ser protegida, obviamente, defendida. A unidade física, ela protege o casamento da prostituição. Por que protege o casamento da prostituição? Porque há muitos cônjuges que estão lançando o seu cônjuge na boca do leão. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 7, Paulo, como eu já disse, foi até na semana passada que ele estava respondendo algumas questões para os coríntios. Por quê? Porque Corinto era uma cidade muito promíscua. E como por ser muito promíscua, essas pessoas se converteram e não sabiam mais como que elas iam agir em relação ao sexo. Faço, não faço, como é que eu devo fazer? Porque muitos vieram de rituais que a adoração às deusas, principalmente a deusa Diana, que era a deusa da fertilidade, a deusa do amor, a adoração à deusa Diana, lá no templo da deusa Diana, havia as prostitutas. Então elas ficavam ali transando, praticando sexo como uma forma de adoração. E muitas dessas pessoas se converteram e chegaram a um ceticismo tão grande de que, então a gente não vai mais fazer sexo. E Paulo fala, calma, gente, não é assim. Por que não é assim? Porque o sexo foi algo feito por Deus para ser desfrutado pelo homem e pela mulher. Não é para você ficar sem fazer. É para você fazer no casamento. Deus não quer te privar desse prazer. Mas existe um momento certo de fazer. É no casamento. Então, o sexo dentro do casamento, ele vai proteger o homem, ele vai proteger a mulher da prostituição.
de criar laços e do adultério, obviamente. Lá no capítulo 6, a gente vai ler o capítulo 6 e o capítulo 7. Mas o capítulo 6, 18 a 19 diz assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que alguém comete não afeta o corpo, mas a pessoa que comete imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas a Deus, pois Ele os comprou e pagou o preço. Portanto, usem o seu corpo para a glória dele. Então, o nosso corpo, a parte física, o sexo dentro do casamento, ele deve ser usado para a glória de Deus. E aí o apóstolo Paulo, ele continua ensinando sobre o casamento. No capítulo 7, vocês podem ler tudo depois. A não ser... Voltou. Então, capítulo 7 de 1 Coríntios. Paulo, olha o que Paulo diz. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo, a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás, por não poderem se dominar. Então, o sexo dentro do casamento não é algo sujar. Eu não vou transar mais porque eu não vou me sujar. Eu não vou fazer amor, né? Eu não vou praticar mais sexo. Presta atenção, a Bíblia diz que os dois, o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. No mesmo capítulo de 1 Coríntios 7. Então, os dois só podem deixar o sexo se houver um consenso para a oração e por um período curto. Por que por um período curto? Para que não caiam nas tentações do diabo. Então, há muitos casais que estão se colocando em risco por falta de entendimento. O sexo foi feito por Deus para dar prazer, para dar comunicação e para proteger o casamento da prostituição, para proteger do adultério. Então, não se negue ao seu marido, não se negue à sua esposa. E se houver um consenso por oração, que seja por pouco tempo. Então, essa intimidade tem que ser preservada, tá, gente? A intimidade espiritual, a intimidade emocional preservada, porque você não vai abrir sua vida para Deus e o mundo. E a intimidade física, né? Preserve, tenha essa intimidade, esse espaço de privacidade, proteja-o com todas as suas forças. Seja um nas 3 esferas. Não seja um só no sexo, não seja um só na emoção. Mas eu sou um bom ouvinte, eu sou uma boa ouvinte, mas e a parte física está deixando a desejar? Eu oro muito por meu esposo, por minha esposa, mas a parte emocional e física estão deixando a desejar? Então, vamos ficar atentos a essa realidade. E eu quero concluir dizendo que, então nós vamos finalizar de qual maneira? Nós vimos que as bases do casamento têm que ser, você precisa deixar o seu pai e a sua mãe. Você precisa se comprometer com aquela pessoa, porque você se compromete primeiramente com Deus. Você precisa ter essa unidade espiritual, emocional e física. Aquilo que não se divide é homogêneo. Você precisa ter também essa intimidade espiritual, emocional e física. Então, nós percebemos que o tempo inteiro nós trabalhamos com as 3 esferas de quem nós somos, a nossa essência. O espiritual, o emocional e o físico. O casamento, ele não é só físico. O casamento acontece no espírito, na alma e no corpo. E essas são as bases. Por isso que você deixa seu pai e sua mãe emocionalmente para se unir à sua esposa. Emocionalmente, espiritualmente. É um corte ali do cordão umbilical. Efésios 5:33, eu quero terminar lendo assim: mas também tenho falado a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo. Então, o conselho geral para o marido, e você que quer se casar, observe como esse homem é dentro de casa, observe como essa mulher é dentro de casa. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo.
Esse é o segredo. Como é que você tem amado a sua esposa? Então, neste momento, cada marido vai fazer a sua própria análise. Se você tem amado a sua esposa do jeito que você se ama. Essa é a análise que o marido deve fazer. E cada esposa deve respeitar o marido. Então, são sentimentos diferentes? Amor e respeito. Amor para elas, respeito para eles. O homem não suporta ser desrespeitado. Então, a maneira de você demonstrar amor para o seu marido é respeitando-o. Como que você, mulher, tem respeitado o seu marido? Você já o perguntou se ele se sente desrespeitado por você? Ou quais atitudes suas tem o desrespeitado publicamente? Tem o envergonhado publicamente? Então, neste momento, nós estamos encerrando o EBD e eu quero que você faça isso. Você vai perguntar para o seu esposo, eu tenho te desrespeitado? E você, marido, vai perguntar para a sua mulher, como que eu posso te amar mais? Como que eu posso demonstrar amor? E posteriormente a gente vai entender mais desse amor. Mas esse momento de final vai terminar aqui no vídeo e você vai continuar na sua casa. Vai parar e vai perguntar, se você está com seu marido aí, e com sua mulher, obviamente, como que você vai perguntar e vai ouvi-la? Você vai perguntá-lo e vai ouvi-lo, sem julgamento. E depois os dois vão orar juntos. E você que é solteiro, vai orar, colocar o seu casamento diante do Senhor. Se você tem vivido uma vida de promiscuidade, se você tem se envolvido fisicamente aqui e acolá, decida hoje a ter uma vida em santidade diante do Senhor, para que Ele traga o melhor para você. Para que você tenha condições de desfrutar de amor e de respeito dentro do seu lar, dentro do seu casamento. E desfrutar dessa unidade, dessa intimidade, desse comprometimento e desse deixar espiritual, emocional e físico. Vamos lá? Paramos agora. Você vai continuar aí. Eu vou orar e você vai orar junto, mas depois você vai orar com sua esposa, com a sua esposa. Amor, querido, seja lá como você o chama, como eu tenho te desrespeitado? Ou como eu posso te respeitar mais? O que você quer que eu faça para que você se sinta mais respeitado? Meu marido está ouvindo aqui, depois ele vai responder. E aí, você, homem, vai perguntar para a mulher, como eu posso te amar mais? Ou como você quer se sentir mais amado? Quais atitudes eu devo fazer para que você se sinta mais amada? Não é? Eu te amo. Quais atitudes eu preciso fazer, eu preciso mudar para que você se sinta mais amada? Vamos orar. Pai Santo, eu quero te convidar a estabelecer, a afirmar esta palavra do coração de cada casal e de cada solteiro que a ouviu neste momento. Que o teu Espírito Santo, que é onisciente, onipresente, onipotente, esteja agora em cada lar, para que a continuidade desta palavra ganhe vida através da prática que cada um vai realizar com seu marido, com a sua esposa, com seu cônjuge neste momento. Espírito Santo de Deus, faça os ajustes, traga, ó Deus, um novo tempo, estabeleça as bases firmes e sólidas desse casamento. E aos solteiros, Deus, dê a eles sabedoria para esperarem, se assim tiverem condições de esperarem. E aqueles que estão no processo de casamento, aprendam e amadureçam tudo isso agora, para que no seu casamento, ó Deus, eles se tornem cada vez mais um em Cristo Jesus. Que o Senhor, no seu relacionamento com a sua igreja, seja o nosso maior exemplo. Nos aperfeiçoe nesse mistério, Deus, que é do casamento. Em nome de Jesus. Amém. Continue aí da sua casa, que eu vou continuar aqui agora com meu esposo. Deus nos abençoe.